Filipenses. Nós estamos numa sequência aqui, né? Numa série avançando com ele. Eu estou com uma expectativa tão grande para esse ano de 2025 em todas as áreas, irmãos. E Deus tem me abençoado tanto. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos e alguns irmãos têm testemunhado também o quanto esse ano tem sido especial, né? E essa semana eu falei com um dos nossos irmãos aqui. Ele falou assim para mim, eu gostei muito do que ele falou. Ele falou assim: olha, pastor, ele estava tratando de uma situação meio difícil. Ele disse assim para mim. Ele falou: pastor, desde quando o senhor falou no primeiro culto desse ano que Deus poderia fazer e vai fazer grandes coisas nesse ano, eu tomei posse disso. Eu coloquei aquilo no meu coração, que ele entrou no meu coração como um punhal. E eu tenho experimentado, Senhor. Tenho experimentado, em nome do Senhor, tudo isso, tudo aquilo que o Senhor tem pregado nos domingos. Eu fiquei tão feliz por isso, irmãos. Porque assim, irmãos, a palavra é uma semente. E nós precisamos nos alimentar dela. Nós precisamos nos alimentar dela e tomar posse dela no nosso coração. A gente se alimenta de tanta baboseira por aí, na internet, na televisão, no dia a dia. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nossa vida não vai caminhar bem. E é por isso que a gente está nessa série aqui, avançando com Ele, porque com Ele, com a sua palavra, no início era o verbo, e o verbo se tornou carne, Jesus. A palavra se transforma em carne em Jesus, e é isso que nós precisamos, da palavra do Senhor e de Jesus, uma transformação de Jesus na nossa vida. Amém? Vamos lá, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, todos acharam aí? Amém. O pessoal que está de pé, vai sentando. Tem cadeiras ainda, irmãos. Tem umas cadeirinhas ali na frente ali. Deixa eu fazer uma observação enquanto o pessoal senta aqui, irmãos, e fazer agradecimentos também. Graças a Deus, nós consertamos lá o ar-condicionado. A gente não vai ter mais problema. Essa semana o eletricista veio aqui, a gente precisou puxar uma nova fase do poste. Tudo certo, não vai mais cair. As nossas crianças estão lá com ar refrigerado, não vão passar calor. Os nossos estão ligados aqui sem problema algum. A gente teve dificuldade até achar o fio da meada. Eu quero agradecer, viu, irmãos? A Bíblia fala que o amor constrange. E tem alguns irmãos aqui na nossa igreja que o amor deles pelo reino, não por mim, mas pelo reino, pela igreja, constrange, né? Então eu queria agradecer Márcio, que não está aqui hoje, está trabalhando, né? Marquinhos, que coordenou o pedreiro aí, Alex, Adilson, que nos deram todo, o Elinho lá atrás, que ajudou toda a preparação, na instalação, enfim, que Deus acrescente na vida de cada um de vocês, viu? E eu fico constrangido às vezes com o carinho, com o amor que vocês têm pela obra de Deus, e graças a Deus o espaço das nossas crianças lá está maravilhoso, e a gente vai melhorar a cada dia, irmãos, porque se tem algo que a gente se preocupa aqui em dar um bem-estar para os nossos filhos, o nosso sonho, o nosso projeto tem sido assim, que as nossas salas das nossas crianças aqui sejam melhor do que a sala que ele estuda lá na escola dele. Ah, pastor, mas meu filho estuda numa escola particular maravilhosa, aqui vai ser melhor, em nome de Jesus. Sei que a maioria dos filhos de vocês aqui estudam em escolas particulares, que não tem ar-condicionado. Os nossos filhos aqui estudam em salas com ar-condicionado, não vão passar calor. Brincam lá, se alimentam. Então a gente quer preparar o melhor para os nossos filhos, porque eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. Se a gente não tratar bem, não cuidar bem dos nossos pequenos irmãos, vai ser uma tragédia lá na frente. Então a gente tem uma grande preocupação. Já gastamos uma fortuna lá em cima, um dinheiro que proporcionalmente para a nossa arrecadação uma fortuna, mas é a nossa prioridade. Minha esposa está há 5 anos. Precisa fazer uma outra sala pastoral. É uma vergonha essa sala. Está vazando o ar-condicionado. A porta está não sei o que. Tem buraco na parede. Não, vamos resolver lá. Agora que resolveu lá, a gente vai pensar nas outras coisas. Nossos banheiros já estão. Essa semana que o marceneiro vem, né? Nosso banheiro o banheiro das mulheres ali, nós já vamos fazer as divisórias. Estamos trabalhando, irmãos. Graças a Deus. Pastor, e o recurso? Está entrando devagarzinho, irmãos. É necessário que você invista mais, que você seja mais generoso. Pastor, mas eu já sou tão generoso. Continue. Você que ainda não é generoso, não é fiel, é necessário, porque o dinheiro está indo embora, a gente está investindo. Mas graças a Deus nada nos tem faltado.
nada nos tem faltado. E o que eu recebo de elogio por aí, irmãos, pessoal, nossa, eu vi no Instagram como a sua igreja está bonita. Ah, eu vi um casamento lá na sua igreja, como a sua igreja está bonita. Ah, eu vi no YouTube como a sua igreja está bonita. Graças a Deus. Eu falo, olha, lá tem uma turma porreta, lá tem uma turma que é desafiada. E graças a Deus por isso, sabe, irmãos? Que nós estamos investindo numa terra boa, estamos investindo num lugar bom, estamos investindo no reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim, apóstolo Paulo falando: não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando e buscando alcançar aquilo que também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, não penso eu mesmo que eu já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, à frente de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da santa convocação celestial de Cristo Jesus. Por isso, todos nós alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá, lhe dará entendimento, discernimento. Versículo 16, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, que essa palavra possa penetrar no nosso coração como um punhal, Senhor. Que nós saímos daqui hoje melhores do que chegamos, ó Pai, transformados pela Tua palavra. E assim como Paulo nos ensina, Senhor, que nós possamos buscar a perfeição, à medida que o Teu Espírito penetra na nossa alma. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresças, e que a minha boca nesta manhã seja a sua boca, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, geralmente início de ano nós fazemos isso, e é tradicional na vida secular e principalmente na vida da igreja. Geralmente no início do ano o que nós mais fazemos são projetos, né? São projetos, a gente começa a traçar alguns planos, este ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou estabelecer essa meta, aquela meta. Isso é bom, isso é muito bom. E nós precisamos, a Bíblia recomenda que eu e você precisamos fazer planos. Esse negócio de deixar a vida me levar aí, irmãos, é coisa de Zeca Pagodinho. Já falei isso aqui. Eu e você, nós precisamos fazer planos e principalmente estabelecer metas para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, para a vida dos nossos filhos, ainda que eles não façam. Nós precisamos, porque senão, irmãos, a gente vive uma vida ao Deus dará. Ah, pastor, eu tenho a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida. Amém. Mas irmãos, aquilo, sempre digo isso, aquilo que você tem que fazer, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Deixe de ser preguiçoso. Essa conversa de que, não, a minha vida é conduzida por Deus, deixa Deus agir. Isso é conversa de preguiçoso. Nós precisamos estabelecer metas, nós precisamos fazer planos, nós precisamos ter metas na nossa vida. Isso é o ensinamento de Deus. Como eu falei para vocês aqui no início, no final da oração da Marisa, lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: que ao homem é bom que ele faça planos, que ele estabeleça metas, que ele faça lá um planinho, o que ele quer para a vida dele. Mas a boa resposta, a direção vem de Deus. Então, se eu tiver um entendimento errado a respeito desse versículo, a respeito dessa palavra, eu tenho entendimento, peraí, se a resposta correta vem de Deus, se a direção certa vem de Deus, obviamente não é necessário que eu faça planos, nada disso. A Bíblia recomenda, o mesmo Provérbios recomenda que eu e você precisamos traçar planos. Entretanto, se a boa resposta vem de Deus, isto é uma segurança para mim e para você, que quando nós fazemos planos, quando os planos não condizem com os planos de Deus para a nossa vida, aí Ele muda os planos. Até por isso, até por esse cuidado, por esse zelo de Deus comigo e com você, é bom que nós façamos planos. É muito bom que nós façamos planos. E sabe, irmãos, e por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o apóstolo Paulo foi um homem que fez muitos planos. E não só isso, ele foi um homem que teve muitas conquistas. E
primeiro eu queria falar a respeito do chamado dele aqui. Ao contrário dos outros 12 discípulos, incluído Judas, que se matou, que traiu o Senhor Jesus, ao contrário dos 12 discípulos, Paulo, ele não teve uma chamada com a presença física de Jesus. Paulo, ele foi chamado, os outros 12 discípulos foram chamados nominalmente, pessoalmente por Jesus. Jesus teve um encontro com aqueles homens, se apresentou diante daqueles homens e chamou um a um, Pedro, Tiago, João e todos eles, Mateus, que se chamava Levi, e chamou um contato pessoal com cada um deles. E aqueles 12 homens passaram a seguir o Senhor Jesus, e caminharam com o Senhor Jesus, largaram toda a sua vida, e passaram a seguir e caminhar com Jesus durante 3 anos e meio, e aqueles são chamados os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus. Mas ao contrário disso, Jesus já havia partido fisicamente, e o chamado de Paulo, o 13º apóstolo, o chamado dele foi um chamado completamente diferente, foi um chamado sobrenatural, e a história que todos nós conhecemos. Ao meio-dia, na estrada de Damasco, ele está caminhando até que ele ouve a voz. Como todos sabem, Paulo era um perseguidor, era um fariseu, um homem que perseguia e matava os cristãos, um homem legalista, um homem mau, um homem rude, um homem que era temido por todos. E este homem, a partir do momento que ele tem esse encontro sobrenatural com Jesus, a partir dali, a vida dele é completamente transformada. Porque é isso, irmãos e irmãs, é isso que Cristo faz na minha e na sua vida, uma transformação. O encontro com Jesus na minha e na sua vida precisa transformar a nossa vida. E Paulo, de perseguidor, de assassino, ele passa a ser perseguido, a ser um pregador, um expansor da palavra de Cristo Jesus. E ele declarava isso. E o que acontece aqui? Logo depois dessa conversão, esse encontro de Paulo com Jesus, quando Jesus aparece a ele, o chama, diz o texto que ele fica cego. A partir dali ele para de enxergar. Aí ele tem um encontro com um homem piedoso chamado Ananias. Esse irmão caminha com ele por algum tempo. Esse irmão Ananias ora por ele, e as escamas dos seus olhos saem, e ele passa a enxergar. E segundo as próprias palavras do apóstolo Paulo, ele passa 3 anos e meio no deserto, sendo preparado, sendo equipado pelo próprio Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Os 12 discípulos que foram chamados pessoalmente com Jesus em vida, em carne, aqueles 12 discípulos passaram 3 anos e meio com Cristo Jesus, andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo no mesmo lugar que Jesus, passando 24 horas com Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo faz, no encontro que ele tem com Cristo, esse encontro sobrenatural, ele passa 3 anos e meio no deserto, sendo ministrado, sendo discipulado pelo próprio Jesus. E sabe, irmãos, a vida dele é completamente transformada, porque é isso que Cristo faz. A minha a sua vida, ela precisa ser completamente transformada. O encontro com Jesus, a presença de Jesus na minha e na sua vida precisa mudar radicalmente. Radicalmente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Isto é a verdadeira transformação. E é o que Paulo diz aqui, depois desse encontro, ele está dizendo da sua experiência, como a Marisa subiu aqui. Eu queria falar da minha experiência, porque as nossas experiências, irmãos, o testemunho, isso fortalece, isso edifica muitas vezes aquele que está fraco, aquele que acha que não vai conseguir, aquele que acha que não vai avançar. E Paulo está contando a sua própria experiência. Ele está dizendo aqui, não que eu já tenha alcançado isso, ou seja perfeito, entretanto eu vou buscando até alcançar aquilo que também eu fui alcançado. Ele está olhando para a sua própria vida. Eu era um assassino, eu era um perseguidor, eu matava as pessoas, eu era rude, eu era violento. Entretanto agora eu estou transformado, mas ainda não estou perfeito. Eu quero buscar a perfeição daquele que me alcançou, para que aquilo que ele fez na minha vida alcance outras vidas também. Paulo está dizendo isso, e aí ele diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conquistado, versículo 13, mas eu tomo a seguinte atitude: eu esqueço das coisas que passaram para trás, e começo a olhar para frente, começo a olhar o novo. E sabe, irmãos, e olhando para a vida dele,
para o chamado do apóstolo Paulo, a gente vê que depois desse período que ele fica 3 anos, ele fica cego, ele é discipulado por Ananias, Ananias ora por ele, cuida dele um tempo, tira as escamas, ele volta a enxergar, e ele vai passar um discipulado direto com Cristo Jesus, durante 3 anos e meio, no deserto. E a partir dali, irmãos, começam as grandes obras do apóstolo Paulo. A partir dali, ele se torna o grande apóstolo Paulo, que é o maior. É o maior. Eu acho que no novo, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista. Agora, em obras, em realizações, não existe ninguém maior do que o apóstolo Paulo no Novo Testamento. E aqui diz, irmãos, o texto que a partir daqui, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer grandes obras, ele começa a abrir igrejas, começa a discipular pessoas, ele começa a escrever epístolas, ele prepara Timóteo, prepara outros homens, faz muitas coisas, e tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Tudo aquilo que o Senhor havia treinado ele, tudo aquilo que o Senhor havia equipado ele, toda a direção, todo o ensinamento, todo o discipulado, que nesses 3 anos e meio, o Senhor Jesus o havia preparado, ele começa a cumprir, com toda a perseguição, com toda a luta, com toda a prova que ele passava, igrejas são fundadas, homens e mulheres são preparados, e a igreja nasce nesse contexto, e o apóstolo Paulo começa a viajar o mundo, a Ásia Maior, a Ásia Menor, começa a viajar toda essa região, abrindo e plantando igrejas, e principalmente preparando homens e mulheres, para que essa igreja continue sem a presença dele. Isso é maravilhoso, e Paulo sabia disso. Então, se nós olhássemos para a vida do apóstolo Paulo, somente nesse contexto, já era suficiente. Ele foi chamado, ele cumpriu o seu chamado, foi discipulado, foi preparado, e aqui, como ele termina lá dizendo, né? Ele cumpriu a sua carreira, combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé, uma vida vitoriosa. Mas Paulo era aquilo que muitas vezes falta para mim e para você, aquilo que muitas vezes falta na nossa vida. Paulo era um homem inquieto, e a maior preocupação dele não era abrir igreja, não era habilitar homens, não era escrever epístola. A principal prioridade dele era ser igual a Jesus. Abrir igreja era importante, irmãos. Escrever epístolas era importante, preparar homens, como ele preparou Timóteo e tantos outros, isto era importante, mas a prioridade de Paulo, aquilo que ele buscou incessantemente, enquanto viveu nessa terra como homem, foi ser igual, foi ser semelhante a Jesus, porque aquele encontro que um dia ele teve, aquilo transformou de maneira sobrenatural. Paulo desejava ser parecido com Cristo, buscar a perfeição de Cristo. E sabe, irmãos, e quando eu li esse texto, quando eu estudava esse texto, eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a olhar para as minhas atitudes. Será que todas as vezes que, quando você, no seu trabalho, vai fechar uma negociação, quando você vai discutir sobre alguma coisa, quando você vai tratar alguma coisa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, será que a gente faz aquela autoavaliação? Como é que Cristo agiria nessa situação? O que Cristo pensaria dessa atitude minha? Como que Cristo agiria nessa hora? Como que ele faria? E Paulo era incomodado, Paulo era muito preocupado, a perfeição dele, ele sabia que todas estas coisas, e que todas estas obras, que o seu ministério, que a sua vida haviam conquistado, eram importantes. Entretanto, a prioridade principal da sua vida, era ser semelhante a Cristo, aquilo que ele diz, não que eu tenha alcançado isso, ou seja perfeito, entretanto eu vou caminhando, buscando a alcançar aquilo que também um dia eu fui alcançado, ou seja, a santidade, a perfeição, o ser igual a Cristo. Eu quero dizer algo para você aqui, meu irmão e minha irmã. Eu falava agora com os 2 irmãos logo na entrada aqui da igreja, eu tenho experimentado algumas coisas especiais nesse ano na minha vida. Tenho experimentado algumas coisas especiais nesse ano na minha vida. Agora deixa eu dizer algo para você, algumas coisas precisam ser mudadas. Se você quer experimentar algo especial na sua vida, no seu casamento, não dá para continuar do mesmo jeito.
Se você quer experimentar algo especial na sua saúde, não dá para continuar do mesmo jeito. Se você quer experimentar algo especial na sua vida profissional, não dá para continuar do mesmo jeito. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou buscando incessantemente, eu ainda não encontrei a perfeição. Ele tinha, olhando aqui, irmãos, ele tinha uma vida maravilhosa, vitoriosa, olhando para o seu ministério, olhando para a sua vida. Era um homem que tinha autoridade, um homem que expelia demônios, um homem que tinha discernimento de espírito, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que abria as igrejas lotavam. Era um homem vitorioso em todos os aspectos, mas ele não estava satisfeito. O que ele queria? Buscar a perfeição, ser parecido com Cristo, ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo, irmãos, incorre em mudança de vida. Não dá para eu ser um cristão, para ser um cristão, me dizer um crente, me dizer um filho de Deus, e continuar com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, a mesma linguagem, a mesma vida, as mesmas atitudes. Isso é incompatível. Isto é incompatível. E Paulo era alucinado por isso. Mas pastor, é difícil, como que eu conquisto isso? Como que eu consigo ser parecido com Cristo? E ele dá uma dica aqui, ele dá uma dica importante para mim e para você. Olha o que ele diz no versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Ele está dando instrução aqui para mim e para você, o que fazer? Não é fácil. Paulo, lembrando aqui, irmãos, Paulo era um assassino tirano, um perseguidor da igreja, um fariseu da seita mais cruel que existia. Mas aí ele continua aqui, ó: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Aqui fala de dois aspectos. Primeira coisa, esquecendo das coisas que eu fiz lá atrás. Tem um monte de gente, não, porque quando eu era criança, meu pai falava isso e isso de mim, meu pai espraguejou sobre a minha vida, eu tenho um tio que me espraguejou, a minha avó. Pare com isso, irmãos, pare com isso. Ou então, não, pastor, que quando eu era adolescente, eu aprontei, eu fiz isso e aquilo. Não, porque quando eu era jovem, em certo lugar, eu não posso mais nem voltar, porque eu fiz algo. Pare com isso. Deixando as coisas que ficaram para trás, eu olho para frente, para aquelas que estão adiante de mim. Você teve um encontro com Cristo, você teve uma transformação, você teve uma verdadeira experiência com Cristo. A partir dali, irmãos, tudo foi anulado. Ele está dizendo, olha para frente. A partir daqui, se desvencilhe das coisas do passado. A primeira coisa é essa: não ficar preso naquelas culpas passadas. Aí ele diz aqui, esse o avançando, deixando para trás, é mudança de atitude. Eu era violento, você não vai ser mais. Eu era rude demais, você vai passar a ser educado. Eu era impaciente, não vai mais. Eu já falei aqui, irmãos, eu era tremendamente impaciente no trânsito. Eu gostava de bater boca, eu xingava. A partir do momento que eu me converti, duas coisas, irmãos, foi duas coisas que me fez mudar. Primeiro foi a minha conversão. Preciso dar um bom testemunho. E a segunda coisa foi que falei, qualquer hora eu vou tomar um tiro aí. Esse mundo violento que a gente vive. Eu tenho um amigo meu, irmãos, e eu sempre falava para ele, um cara bacana, tudo que eu pedia para ele fazer, a gente ia fazer na igreja, um cara cooperativo na igreja, mas ele tinha um sangue quente, irmãos, sangue quente, era bravo, que só era virado na onça. E ele era grandão, um cara de quase 1,90 m de altura. Mas com a gente na igreja, ele era uma moça, um cara doce, um cara agradável, mas era brabo que só. E eu falava, e vira e mexe, ele falava dos enroscos dele para mim. Porque o cara veio forgar. Eu falei, rapaz, para com isso, você está dando mau testemunho, isso é perigoso, as pessoas estão violentas, as pessoas estão doentes, doidas na rua. Sempre falava isso para ele, eu tinha medo disso. Aí um dia ele arrumou uma briga no trânsito. Mas não bateu nada. Aí ficou aquele xingar, seu isso, você aquilo, seu não sei o que, você que não sei o que. Aí o cara falou, para aí, vamos ver se você é bom mesmo e tal. Ele era grandão, né? Aí ele parou. Aí, irmãos, o cara desceu, parou o carro para brigar na rua, Gerson. Crente, que nem nós aqui, irmão, crente fiel na igreja, crente fiel na célula, dizimista fiel,
osculava os barbujos, graça e paz. Parou para brigar na rua. Aí o que aconteceu? Quando o cara viu o tamanho dele, o cara deu uma afinada. Aí ele se cresceu, ele foi para cima do cara. Sei que ele foi dar um safanão no cara lá, o cara caiu na beira da guia. Ele foi dar um chute no cara, chutou a guia. O cara, ele quebrou o pé, irmãos. Ele quebrou o pé. Aí, quando foi domingo, ele chegou lá, com o pé engessado. Aí eu fui e falei, o que foi que aconteceu? Aí ele me contou a história. Cheio de vergonha, todo envergonhado. Aí ia ficar afastado do emprego um tempão, a vida. Isso causou um problema para ele aí, irmãos, de mais 6 meses. Aí eu falei para ele, amigão, é chato a gente vir com aquela frase, eu te avisei, né? É chato isso. Mas eu falei, cara, tanto que eu te avisei, tanto que... Resumo da ópera, irmãos, ele não mudou de vida, depois perdeu a esposa, perdeu a família, por causa desse temperamento. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Você pode ter uma vida, você pode enganar os irmãos, você pode enganar as pessoas da sua casa, você pode enganar o seu chefe, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Se nós realmente não tivermos uma transformação, uma experiência verdadeira com Cristo, estivermos determinados a mudar, nada vai acontecer. Apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, eu penso eu mesmo que eu tenho conquistado e tome alguma coisa, mas eu avanço para as coisas que estão adiante de mim e esqueço das coisas que ficaram para trás. Primeiro, tudo aquilo que faz mal para mim, eu me afasto. Tudo aquilo que eu já fiz, memórias ruins, eu esqueço disso. Vou buscar, estou buscando aquilo que está diante de mim, aquilo que Deus está preparando para mim. E a segunda coisa, as coisas que ficaram para trás. Se eu era mentiroso, eu vou parar de mentir. Se eu enganava, eu vou parar de enganar. Se eu era violento, eu vou me tornar manso. Se eu era bruto, rude, eu vou me tornar um cara educado. Eu já falei aqui para vocês, irmãos. Você quer fazer uma experiência de como você está, de como que você é como pessoa, no relacionamento social, eu não estou falando dentro da igreja não, no relacionamento social em qualquer lugar, é com as crianças. Se a criança vem, fica perto de você, vem no seu colo, gosta de ficar perto de você, você é uma pessoa cheia de Deus e agradável. Agora, se quando você chega a criança foge, é porque você precisa reavaliar. Você é chato, você não é legal, você é rude. A criança é o melhor termômetro. Jesus falou isso. Quando quiseram tirar as crianças de perto dele, ele falou, opa, deixa os pequeninos aqui. Então o melhor termômetro. Pai, não me dou com criança, não gosta de mim. Faça uma avaliação. Eu não tenho paciência com criança. Faça uma avaliação aí. É um ótimo termômetro para você saber como que você está. Então, a vida com Cristo, irmãos, isso muda radicalmente a nossa vida. A gente precisa mudar. E Paulo sabia disso. Buscando coisas novas. Se esquece das coisas que ficaram para trás. E buscando aquilo que era novo. Olha o versículo 16, o que diz aí? Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Paulo aqui, irmãos, ele não está fazendo algo utópico, que não dá para alcançar. Não, ele sabe que a perfeição de Cristo é algo impossível para nós meros mortais, para nós seres humanos. Por mais santo que você seja, mais santa que você seja, minha irmã, Paulo sabe que isso é impossível para mim e para você. Mas ele está buscando isso incessantemente, porque ele diz, eu posso não alcançar a perfeição, mas quanto mais parecido com Cristo eu estiver, melhor eu serei, melhor será a minha vida. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho uma referência, a minha referência é Cristo Jesus, e eu vou buscar a perfeição de Cristo Jesus. Não vou alcançar, é impossível, mas se eu chegar no meio do caminho, tá bom demais. É isso que nós temos que ter como base, como referência na nossa vida, irmãos. Hoje em dia, nós falando aqui de futebol, que é o que eu gosto, se a gente for olhar, quais são as referências hoje no futebol, né? A gente viu aí, há 2 semanas atrás, o Neymar voltou para o Santos, voltou para o lugar certo, para o melhor time, voltou para a casa dele, né? E provavelmente nós vamos ser campeão esse ano, né, irmãos? Segura aí, tem um jogador para estrear, tem mais uma meia dúzia para estrear aí, se segurem. Pastor, como que o Santos vai pagar? Não sei, irmão, não sei, mas deixa contratar. Então se preparem aí. Então eu sei que vocês estão tudo com inveja, mas agora é a nossa vez de tripudiar, né? Agora é a nossa vez de tripudiar. Então,
Vocês viram aí, irmãos? Deixa eu fazer uma observação aqui. O Corinthians quebrou o recorde da arena. Vocês sabiam? Quantos anos tem a arena? 5 anos, 6, 7. Quebrou o recorde da arena. Sabe com o quê? Com a estreia do Neymar, Luciano. Quebrou o recorde da arena. Vocês acham que eles foram lá para ver o Memphis? Foram lá para ver o Neymar. Perder, mas foram para ver o Neymar. Né? O Santos jogou. O Santos está querendo alugar estádio aqui em São Paulo e os caras não alugam. Porque o Santos jogou na arena, quebrou o recorde. Jogou no Morumbi, quebrou o recorde também. Aí eles ficaram com ciúminho e não alugam mais os campos. Mas tudo bem. Então, qual é a referência? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje, eu até mandei um vídeo para alguns amigos meus corintianos. Está um cara passando ali na Avenida Paulista. Aí o cara pede uma camisa lá, né? De um time, não lembro, da seleção. Aí ele grita assim do outro lado da grade. Ele fala assim: ô amigo, qual é o que mais está vendendo? O cara falou: do Santos, não tem mais, acabou tudo. Então assim, porque o Neymar voltou, com todo o histórico que ele tem, não é o mesmo jogador, mas qual a referência? Todo garoto hoje pequeno, ele quer ser um Neymar, ou um Cristiano Ronaldo, ou um Messi, porque essa é a referência, irmãos. A molecadinha, quando joga a bola e faz um gol, grita lá, Messi, grita, eu sou o Neymar, eu sou o Cristiano Ronaldo, porque essas são as referências. E o apóstolo Paulo tem Cristo como referência na sua vida. É esta que precisa ser a nossa referência, irmãos. É isso, nós avaliarmos todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, o nosso comportamento, diante de qualquer atitude que a gente vai tomar, de qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente colocar como referência o que Cristo pensaria a respeito disso, o que Cristo faria numa situação como essa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você exatamente isso: contudo caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Ele está dizendo o seguinte: ser perfeito igual Cristo, jamais vamos conseguir. Entretanto, aquilo que eu já atingi até aqui, isto eu preciso fazer. Eu não posso regredir, eu não posso voltar para trás, eu não posso perder tempo. Entendeu, irmãos? Porque assim, nós, irmãos, a gente vive num tempo hoje que, se a gente não tomar cuidado, a maioria dos púlpitos das igrejas, irmãos, que para mim foram referenciais, igrejas que eu aprendi muito, mas muitas igrejas estão virando treinamento de coaching. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu fiz um curso caríssimo que eu ganhei há 10 anos atrás. E sabe o que eu percebi com o coach? Que assim, que quando você faz aquele curso, o curso Power, quando você termina o Power, a maior descoberta que você tem é, para você se tornar melhor, você precisa fazer o curso Mega Power. Aí você faz o Mega Power, aí a sua cabeça abre de uma tal maneira que você descobre o segredo. Para você ficar melhor ainda, você tem que fazer, além do Mega Power, o Ultra Mega Power. Aí você faz o Ultra Mega Power, aí a sua mente escancara, é uma metanoia. Aí você descobre que você tem que fazer o Ultra Mega Power Black. E assim vai, irmãos. É isso que a gente descobre. Então assim, e a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas referências, aquilo que Cristo quer e espera de nós. Paulo abriu igrejas, Paulo discipulou homens, Paulo escreveu epístolas que nós estamos usando até hoje, irmãos. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui lendo e estudando aquilo que ele deixou de presente para nós por intermédio do Espírito Santo, a transformação que Cristo fez na vida dele. Paulo foi um homem exemplar, Paulo foi um homem excepcional, mas todas estas obras, ele as considera como esterco, como panos de imundícia, como ele mesmo diz. Pano de imundícia, quantos sabem aqui o que é panos de imundícia? No tempo do Paulo, irmãos, não existia absorvente. O pano de imundícia é o pano que a mulher usava para segurar a menstruação. Ele diz que todas estas coisas ele considerava como panos de imundícia, que era o absorvente da época. Porque ele diz: a minha prioridade número 1 é ser parecido com Cristo, é ser igual a Cristo. E sabe, a gente está correndo para tanto lado, a gente vai para lá, vai para cá, vem para lá. E muitas vezes, irmãos, correndo atrás de tantas coisas, e muitas vezes o principal fica para o final da fila. E Paulo entendia isso.
no versículo 15, eu já estou caminhando aqui para o final. No versículo 15 ele diz assim: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Ele está dizendo, olha, a partir do momento que eu atinjo uma maturidade espiritual, eu tenho que parar com boberice, eu tenho que parar com meninice, eu tenho que parar com infantilidade, com tolice, parar. Aí ele continua: devemos pensar da mesma maneira, porém, se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Alguns já atingiram a maturidade espiritual e vão viver bem, vão caminhar bem, a vida terá menos problemas, e quando os problemas, os percalços, as dificuldades, as circunstâncias chegarem, ele vai saber lidar melhor com isso. Agora outros ainda não atingiram esse grau de maturidade, mas ele está dizendo, você que já atingiu esse grau de maturidade, você precisa caminhar segundo a sua maturidade. O que eu estou falando aqui? Vamos traduzir, vou ser bem claro aqui. Mulher que implica com o marido por causa de besteira, marido que implica com a esposa por causa de nada, filho que continua tendo aqueles errinhos bobos, que sabe que o pai não gosta, que a mãe não gosta, continua tendo a mesma. A sua mulher detesta que você toma cerveja. Você consegue viver sem a cerveja? Pastor, é pecado beber? Não é pecado, irmãos, pecado é se embriagar. Agora, você quer beber uma cerveja? Compra, beba na tua casa. Mas minha esposa odeia, pastor, tem histórico na família dela, de alcoolismo e tal, teve uma vez lá atrás que eu tomei um pouquinho a mais. Então, você vive sem a cerveja? Ah, eu vivo. Então por que você bebe? Para deixar ela nervosa? Ah, o meu marido odeia que eu faça coisa, que eu compro alguma coisa sem falar para ele alguma coisa cara. Por que você não fala para ele então? Ah, pastor, estou 3 dias sem falar com a minha esposa. Por quê? Ah, ela comprou uma geladeira, eu fiquei sabendo quando o caminhão das Casas Bahia chegou lá. Então, são essas infantilidades, irmãos, que Paulo está dizendo, só para a gente entender aqui, só para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Você já atingiu uma maturidade espiritual? Se você já atingiu essa maturidade espiritual, pare com meninice, pare com infantilidade. Ah, eu não vou mais para a igreja, o pastor falou um negócio lá que eu não gostei. Ah, a Juliana passou para mim e não disse graça e paz. Ah, a irmã Sueli trouxe as coxinhas dela, só deu para o pastor, nem me ofereceu. Infantilidade, irmãos, infantilidade. O que Paulo está dizendo é a respeito disso. Paulo está dizendo a respeito disso. Por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, peça a direção a Deus para Ele esclarecer vocês. É como aquele que é repreendido, está fazendo coisa errada, ou então quando o pastor, um líder, um crente mais maduro vai lá e fala, cara, você está errando aqui, cara, você está pisando na bola. Olha, irmã, você está fazendo errado, isso vai destruir seu casamento. Olha, isso vai destruir seu relacionamento com seu filho. Olha, irmão, isso vai destruir a sua vida espiritual. Aí, você está querendo me ensinar a ser crente? Vai cuidar da tua vida. Paulo está falando destas pessoas. Paulo está se referindo a esses. Agora, a partir do momento que eu atingi uma maturidade espiritual, eu preciso viver, irmãos, como quem tem maturidade espiritual, para que a minha vida avance. Paulo diz, olha, deixando as coisas velhas para trás e avançando, seguindo para aquilo que está diante de mim. Quando ele fala para aquilo que está diante de mim, ele sabe que tem coisas muito maiores para mim, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa saúde. Ele sabe que Deus tem coisas muito melhores. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. É tempo de avançar, mas é tempo de avançar com Ele. Sabe, irmãos, eu estava agora, há 2 dias, eu estava lá eu passei 2 dias em Belo Horizonte. Eu fui numa reunião de trabalho lá, fui na sexta de madrugada e voltei ontem depois do almoço. E eu estava com 2 parceiros lá, e eu lembrei de uma história, porque um dos parceiros que estava comigo é muito amigo, meio que quase parente desse rapaz que eu vou contar uma história agora. Já contei aqui a história dele há algum tempo atrás, e que é um outro cliente meu. E aí ele comentou lá, o Vando, não sei o que, toda vez que eu vejo o Vando, ele pergunta do sei e tal, não sei o que. E
na época a esposa tinha deixado ele, né? Eu até dei um livro para ele, aquele livro, Os Heróis da Fé. Ele gostou demais e tal. E ele comentou, aí eu lembrei dele, eu lembrei da história. Uma vez, irmãos, esse meu cliente, esse meu amigo Vando, ele mora lá em Vitória. Ele mora em Vitória, não, ele mora em a cidade do lado, agora me deu um branco. Alguém lembra aí? É o triângulo ali, Vitória, Serra e... esqueci agora o nome da cidade. E ele mora lá, do ladinho de Vitória. E uma vez eu fui visitar ele, e o meu voo de volta era só à noite, acho que era 10 horas da noite. E era, se eu não me engano, uma terça ou uma quarta-feira. Ele tinha culto na igreja dele. E aí ele me chamou, falou assim: ô Josimar, vamos lá assistir o culto então, aí depois eu te deixo no aeroporto, dá tempo, o culto lá acaba 9 e pouquinho, o seu voo é depois das 10, o aeroporto aqui do ladinho e tal. Vila Velha, ele mora em Vila Velha. E aí eu falei, vamos, aí nós fomos no culto, assembleia, né, irmãos? Assembleia grandona, uma igreja assim, o dobro do tamanho da nossa aqui. A igreja cheia, um dia de semana, não sei se era terça ou quarta-feira. Aí estamos lá assistindo o culto e tal, e o culto rolando, um culto bonito, avivado e tal. Aí, caminhando para o finalzinho do culto, foi um irmão lá na frente, todo em calor, irmão, mas um calor. O cara todo engravatado, foi lá na frente no púlpito lá, fazer não sei o quê. Aí ele chegou para mim e falou assim, Josimar, tá vendo aquele cara ali do terno azul marinho? Eu falei, tô. Ele falou, tá vendo aquele outro ali que ele tá conversando? Que tá com terno claro? Eu falei, tô. Ele falou assim, então, esse aqui era o chefe do morro, era o traficante chefe do morro de não sei o quê. Aí ele falou para mim o nome do morro lá. E aquele ali era o chefe da boca de não sei aonde. Aquele ali veio na igreja para matar aquele. Aquele já tinha se convertido. Aí ele veio na igreja para matar ele armado, armou a tocaia, só que ele entrou, sentou e se converteu. Olha os dois lá juntos agora. Irmãos, eu segurei para não chorar. Porque assim, não é um caos. Alguém que me contou, eu li num livro, eu li uma experiência de um pastor americano. Não, eu estava diante dos dois ali. Dois traficantes, chefe de tráfico. Um foi na igreja para matar o outro, e o cara se converteu dentro da igreja. E aí eu até queria conhecer, tirar foto com ele, mas a igreja era muito grande. Aí acabou, ficou o culto, a assembleia, né, irmãos? O culto acabou um pouco mais tarde. Então o horário ficou apertado para a gente ir para o aeroporto. Se eu não fosse para o aeroporto, eu perdi o voo. Então, o que aconteceu com Paulo, irmãos, é isso, exatamente isso. O sujeito vai na igreja para matar o inimigo e chega lá, se converte e agora é cooperador de terno e gravata na igreja. Então, o que Paulo está buscando é exatamente isso. Ele era um assassino, ele era um perseguidor dos cristãos, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou radicalmente. Infelizmente, irmãos, hoje a igreja está lotada de pessoas que se converteram, aparentemente, mas a vida não mudou em nada. O cara continua com a mesma linguagem, com as mesmas atitudes, com os mesmos tudo de ruim. Não mudou nada. A única diferença agora é que de domingo ele vem para a igreja, ele até dá uma ofertinha e eventualmente ele aparece nas células de vez em quando. Agora, o que Paulo está dizendo é exatamente isso, irmãos. Exatamente isso. E aí no final ele nos ensina o seguinte, olha o que ele fala: contudo, irmãos, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. E sabe por que ele diz isso? Porque ele diz, olha, para que todos nós, versículo 15, para que todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, peça discernimento do Espírito Santo. Peça discernimento do Espírito Santo. Porque à medida que o Espírito Santo der o discernimento, vem a mudança completa na nossa vida. E aí nós vamos experimentar o que ele fala aqui no versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação. Ele está dizendo assim, convocação, como treinador que convoca os jogadores para a seleção. Ele diz assim, da convocação, para ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui lutando, eu estou aqui batalhando, eu estou aqui lutando, buscando a perfeição para ser igual a Cristo, para que quando chegar a grande hora, o grande momento, eu seja convocado para o time celestial. Esta é a nossa maior meta, irmãos.
Esta tem que ser a maior meta do seu filho. Incuta isso na cabeça dele, na cabeça dela. Sabe, irmãos, a gente ensina os nossos filhos. Eu estou falando de mim aqui, eu tenho 3 filhas. A minha caçula tem 16. A gente incute na cabeça deles e delas que precisam estudar, precisam fazer curso, precisam fazer faculdade. Tudo isso é muito bom. Agora eu e você precisamos ensinar que se ele ou ela não tiver uma experiência com Deus, vai para o inferno, vai ter uma eternidade distante de Cristo. E isso tem que nos inquietar, isso tem que nos desesperar, isso tem que tirar a nossa paz. Nós precisamos ensinar isto aos nossos filhos, e primeiramente na nossa vida. Se tem algo na sua vida que está errado, se tem algo na sua vida que está em desacordo com a sua comunhão com Deus, isto precisa tirar a sua paz, e você ter a consciência: eu posso perder a minha salvação. Nós não somos calvinistas, uma vez salvo, forever salvo, não. Preciso vigiar. Paulo diz aqui: buscar até o último minuto, até o último minuto. Eu preciso entender que se a minha vida não caminhar segundo a vontade de Deus, provavelmente eu terei problemas. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Ensine isso para os seus filhos. Da mesma maneira que você motiva ele a estudar, que você motiva ela a se esforçar nos estudos, a ter uma boa profissão, a arrumar um bom namorado com princípios, a arrumar uma boa namorada com princípios. Assim como nós ensinamos todas essas coisas, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que se eles não tiverem uma experiência com Cristo, eles não alcançarão a salvação. Amém, irmãos? Amém? Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da santa convocação celestial de Cristo Jesus. Eu creio que um dia todos nós estaremos no mesmo lugar. Eu sempre falo isso, irmãos, o nosso tempo aqui é ínfimo, nosso tempo aqui é curto demais comparado à eternidade que Ele tem separada para cada um de nós. Amém? Portanto, busque a perfeição, que o seu referencial seja Cristo Jesus. Cristo Jesus. Assim como para a molecada que joga futebol, a referência é o CR7, é o Neymar, é o Messi. A nossa referência precisa ser Cristo Jesus. Ah, pastor, mas é tão difícil, é tantas falhas. Paulo está dizendo aqui: olha, irmãos, não que eu ainda tenha alcançado, não alcancei não, mas eu estou buscando. Não que eu ainda tenha conseguido, mas eu estou buscando. É isso que nós precisamos fazer incessantemente. Sabe, irmãos, volto a dizer, a gente pode ter uma vida de aparência. Dentro da igreja, lá no nosso trabalho, na roda dos nossos clientes, na roda lá no time de futebol, a gente pode ter. Entretanto, diante de Deus, essa vida de aparência não tem valor nenhum, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Agora, quando a gente busca a perfeição, ainda que você erre, Ele conhece seu coração. Ele está errando ainda, mas Ele está tentando. Ele está pisando na bola ainda, mas Ele está tentando. E aí vem a perfeição. Como o apóstolo Paulo diz: olha, alguns de nós já temos a maturidade, alguns de nós já temos esta maturidade, esse entendimento, mas aqueles que ainda não têm, peça ao Espírito Santo que dê discernimento, que dê sabedoria. Agora, que não dá, irmãos, é para nós continuarmos vivendo a mesma vida. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio, na tua casa, na minha casa, na sua família, nos seus filhos, mas para isso, algumas coisas precisam ser mudadas. Quantos estão dispostos a mudar nesse ano aqui? Quantos estão dispostos a melhorar neste ano? Buscar a perfeição? Quantos estão dispostos a avançar? Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.